Olá! Esta semana estaremos discutindo aqui, conversando, batendo papo com vocês para falar das medidas de segurança contra incêndio. Estas medidas estão previstas no decreto que é o Regulamento de Segurança contra Incêndio aqui do Estado de São Paulo. Essas medidas estão previstas no artigo 24. E o que são medidas de segurança contra incêndio? São aquelas medidas que devem ser adotadas nas edificações para evitar o incêndio. Então, evitar que o incêndio aconteça. Evitar que esse incêndio se propague, ou seja, limitar este incêndio. Possibilitar que o Corpo de Bombeiros e a Brigada de Incêndio possam atender o incêndio. E, por fim, elas têm o objetivo principal de proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente. Estas são as medidas de segurança contra incêndio que devem existir em todas as edificações. As medidas são várias, existem vários tipos de medidas. Então, por exemplo, extintor de incêndio é uma medida, rede de hidrantes, rede de sprinklers, detecção de fumaça, compartimentação vertical, compartimentação horizontal e etc. Nós podemos dividir as medidas de segurança contra incêndio em dois grandes campos. As medidas de segurança contra incêndio ativas e as medidas de segurança contra incêndio passivas. E elas têm uma diferença entre elas. E qual que é a diferença? As medidas de segurança contra incêndio ativas dependem sempre de um mecanismo, seja ele manual ou automático. Então, por exemplo, o extintor de incêndio, para que ele funcione, é preciso que uma pessoa pegue aquele extintor, manuseie e ative o extintor, ou seja, é uma ação manual. Já num sistema de sprinklers, que são os chuveiros automáticos, existe um alarme que vai disparar quando esses sprinklers estourarem. O calor vai fazer o bico de sprinkler estourar, ou seja, depende de uma ação. Neste caso, uma ação automática. Enquanto que nas medidas de segurança contra incêndio passivas, não é necessário essa ação. A medida ela já existe por si só. Então fica mais fácil de explicar dando um exemplo. Vamos falar de compartimentação. Eu tenho uma parede de compartimentação que separa dois ambientes. Essa parede é estrutural, ela está ali, ela não depende de nenhuma ação. Uma vez que o incêndio começa de um lado, ele não vai conseguir progredir porque ele vai parar nesta parede, que é uma parede de compartimentação. É o que nós chamamos de proteção passiva. Essa proteção também pode ser compartimentação vertical. Vamos imaginar um shaft aberto num edifício e vocês sabem que o calor ele se transmite por convecção, por exemplo. O calor vai, um incêndio no primeiro andar pode se propagar para o terceiro, quarto, quinto andar por meio dessa compartimentação vertical. E o que eu faço? Eu isolo um andar do outro dentro desse shaft utilizando Stop Fire, que é um produto. Esse produto ele é uma proteção passiva que é inerente a essa estrutura. Então, basicamente, proteção ativa e proteção passiva. Obrigado.